Falando em turismo no exterior, o Palácio do Planalto omitiu 3 nomes da lista oficial de integrantes da comitiva do presidente Lula, que foi ao velório do Papa Francisco. Que é crime, hein? Apesar de o governo ter divulgado 18 integrantes na comitiva, a viagem incluiu ainda a procuradora Rita Nolasco, namorada do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, a tesoureira do PT, Gleide Andrade, e o secretário Gilberto Carvalho, aliado histórico de Lula. Bonito, amor. A informação foi revelada pela Folha de São Paulo. Os 3 nomes não apareciam na lista oficial divulgada em 24 de fevereiro, véspera do embarque. A confirmação só veio 3 dias depois, quando um questionamento foi feito por jornalistas. O Planalto confirmou a participação, mas não explicou, Augusto, por que omitiu os 3 nomes. Paula, o comandante do voo, o piloto, não, que chefia aqui, ele está proibido de admitir a presença de clandestinos. Isso é crime. Estão cometendo crime com aviões da aeronáutica. Não pode, você tem que ter publicada no Diário Oficial a lista e você que é conferida pelo comandante, ele não pode decolar se as coisas não baterem. Essa lei foi para o espaço quando o Lula inventou a segunda dama, que é a Rosemary Noronha, que fazia as viagens que a dona Marisa, a primeira dama, não queria. Ela queria o circuito Elizabeth Arden, Paris, Londres, Nova York e tal. E sobrava para a Rosemary, que topava qualquer negócio, fez mais de 20 viagens, o papel de segunda dama na África, em Portugal e tal. O nome dela não era divulgado, porque senão a dona Marisa ia impedir a decolagem, coisa parecida. Num país assim, volta um presidente, vai tudo quanto é namorada. Tudo quanto é namorada. Agora falam, eles pagam do próprio bolso, alguém acredita nisso? Falam, não recebem cachê e precisa? Tudo é pago pelos que convidam. Tudo. E nenhum dos que convidam está livre de processo no Supremo. Ana, a lista divulgada dessa comitiva, que já era grande, né? Já era uma turma, 18 pessoas. Ainda tinha 3 penetras, um deles era a namorada do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Religiosa, ela queria ver o Papa, né? Que também é muito religioso, né? Também é muito religioso, segundo a Dilma. Não, o engraçado, o irônico ou o trágico, podemos dizer assim, é que eles escondem os nomes da lista oficial e eles dão entrevistas lá em solo italiano. A namorada do Barroso, tem vídeos da namorada do Barroso do lado do ministro Barroso dando entrevista como se nada estivesse acontecendo e está tudo bem, e o Barroso ali falando e ela ali do lado, ou seja, eles dão de ombros. Onde está o STF para dar 48 horas para explicar os nomes que foram omitidos da lista oficial? É impressionante como a disparidade entre este governo, como o STF trata este desgoverno e como ele tratou 4 anos do presidente Jair Bolsonaro. Eles não podiam respirar. Marina estava lá na equipe do ministro Paulo Guedes e sabe muito bem, não podiam respirar 48 horas, 72 horas, quando eram benevolentes. Cadê? Não, simplesmente vai ficar por isso mesmo, os 3 nomes, e aí esqueceu, amanhã muda de assunto. Não há explicação para a namorada do ministro Barroso estar nesse voo e não estar na lista oficial? Quem está pagando? A pergunta é retórica. Marina, você que integrou o governo anterior, estava comentando aqui que o ministro da Economia, Paulo Guedes, viajava de avião comercial. E a gente não encontra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em lugar nenhum.
Não é como o Javier Milei, é isso aí, né? Você dava o exemplo. Era um escândalo quando se usava o avião da FAAB, né? E tinha alguém ali, era exceção, não acontecia, né? Ninguém que tivesse um cargo abaixo do ministro poderia utilizar esse tipo de voo de jeito nenhum, nem iria de executiva, e olha que eram viagens longas, né? Então, mas é isso, né? O trabalho está aqui, gente. Essa aqui é a realidade, né? Viagem tem que ser algo que seja para atrair investimentos, né? Não uma barbaridade dessa, com tanta coisa por fazer aqui, exatamente para jantar. Então era completamente outra visão, né? Não existia isso. A verdade é que o Lula abriu a porteira, né? Ele fez um decreto permitindo esse abuso que está acontecendo pelas autoridades do Supremo, permitindo que eles viajem sem dizer o nome, sem registro, né? Então ele abriu, além de tudo, esse precedente. Mas todo como mundo é que pode ele usar. pode autorizar, né, Maria? Pois é. É lei? Se eles aparecerem... E quem vai contra eles? O Supremo que está abusando das leis? Se eles aparecerem, se eles quiserem fazer esse teste e viajar num voo comercial, eu sugiro que antes eles aprendam a voar. Tá? Não estou fazendo ameaça nenhuma, só estou fazendo uma constatação e estou ajudando aí com um conselho. Augusto levantou esse ponto. O Gustavo Segre, que está na audiência, acompanha o Sem Filtro todos os dias e que também é piloto, além de jornalista, cantor, ator, comentarista político, ele disse o seguinte: a ANAC não autoriza. Se você não tem a lista de todos os passageiros, a ANAC não autoriza. O comandante não deve decolar. Criminoso.